E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. A gente está começando, né, a nossa discussão sobre a história, então é muito importante a gente fazer aqui uma breve introdução a esse processo, entender um pouco o que é a história, de fato. Muitos de vocês, né, já conhecem a história ali lá nos anos anteriores, né, no quinto, no quarto ano. Porém, é importante destacar que a história que a gente vai passar a estudar agora, né, do sexto para frente, ela tem uma roupagem um pouco diferente daquilo que muitos estão acostumados, né? Aquela ideia de matéria decorativa é uma coisa que a gente, na verdade, vai tentar mudar um pouco, né? Esse pensamento e entender realmente como a história funciona, né? É importante entender que a partir de agora vocês vão ter aula de fato com o historiador, né? Então eu sou historiador de formação, e aí a gente vai tentar trazer à tona, né, as discussões mais pertinentes, né, do que quer dizer história, o que ela significa, qual é a importância dessa disciplina para a nossa vida, né, para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto ser pensante, né? Então, para isso eu montei aqui uma breve explanação sobre um pouco o que é a ciência, né? A história também faz parte dessa categoria, é uma ciência, é uma forma de conhecimento que obedece a uma série de critérios, né? Não é simplesmente invenção. Então, para a gente poder entender de forma profunda, né, o que significa estudar história, o que significa aquilo que está lá no livro de vocês, é fundamental a gente passar a refletir a partir disso, tá? Então, olha só, pessoal. Aqui nós vamos partir de uma discussão voltando um pouco, né, para entender o conceito fundamental do que é ciência, né? Afinal de contas, a ciência, assim como todas as coisas produzidas pelo ser humano, possui uma história, né? E a ideia de ciência ela é muito antiga, na verdade, né? Apesar de que a ciência como nós conhecemos hoje ela é um tanto quanto recente comparado à existência do conhecimento, né? Da busca de compreender o mundo, de compreender o funcionamento das coisas. A ciência que nós conhecemos ela é um tanto quanto recente na história da humanidade, mas o ser humano desde muito tempo busca explicar, entender o mundo, né, que ele vive e os processos que nele se desenvolvem. Então, a palavra ciência, pessoal, ela tem origem no latim, né? A palavra scientia, que quer dizer conhecimento. Só que é importante destacar que a ciência ela não diz respeito a qualquer conhecimento, né? O conhecimento científico ele tem uma série de características, né? Uma série de regras que ele obedece para que ele possa, né, ser reconhecido como tal. A ciência moderna que a gente conhece, ela data aí, né, pelo menos do século XVIII, né, mais ou menos ali, quando começam a se definir as disciplinas que nós conhecemos hoje. Biologia, história, química, enfim, geografia. As diversas disciplinas que a gente conhece hoje, elas começam a ganhar uma forma mais bem definida, principalmente a partir do século XVIII e com ênfase, né, no século XIX, né, que é considerado também o século da ciência, né, ali por meados ali do século, entre os anos de 1800 e 1900, a gente vai ter um período de grande desenvolvimento científico, né, um século extremamente voltado para esse conhecimento, né, numa perspectiva bastante otimista em relação ao que a ciência ela produzia naquele momento, tá? Então a ciência, pessoal, ela parte fundamentalmente de alguns pilares, né? Então, a produção do conhecimento científico, ela se dá a partir de uma série de métodos, né? Seja o método empírico, né? A experiência, a verificação direta, o método racional, né? A ciência necessariamente ela vai se fundamentar numa tentativa racional de explicar a natureza e seus fenômenos ou a sociedade como ela funciona, né? Então a ciência ela é sim uma forma racional, uma tentativa de explicação racional da realidade, enfim, né, como um todo, tá? Ela também é necessariamente um conhecimento inteligível, né? Inteligível no sentido de compreensível, né? Ou seja, capaz de ser compreendido, capaz de ser entendido.
né? Afinal de contas, é por isso que a ciência existe, né? Para que nós possamos entender, para que nós possamos pensar e compreender como esses fenômenos eles ocorrem, sejam fenômenos naturais, físico-químicos, biológicos, ou fenômenos humanos, né? Sociais, fenômenos históricos, que só são perceptíveis dentro dessa categoria, né? Dessa característica da ciência. E claro, né? A ciência ela também se fundamenta numa lógica de verificação, principalmente para aquelas ciências que são consideradas mais empíricas, né? Ciências que são mais, vou botar aqui entre aspas, né? Exatas, né? Como se utiliza esse termo, né? Comumente, né? A ideia de que existem ciências exatas, como a química, a física, né? A biologia, que são ciências que têm a capacidade não só de entender, né? De analisar os seus objetos, como também de verificar, né, esses postulados, essas hipóteses, né, essas teorias, eles podem experimentar, né? Daí a ideia de experiência científica, né? Todo mundo já viu, né, que em desenho animado ou em filmes, geralmente o cientista é aquele lá que fica misturando coisas, fazendo experiência para ver o produto dessas coisas. Então, essa ideia é justamente, né, se fundamenta nessa lógica científica que é a verificação, né? Então, um determinado conhecimento científico ele só é validado, dependendo, de novo, do método científico, dependendo do tipo de ciência que nós estamos falando, por meio dessa verificação, né? Por exemplo, um remédio. Um remédio ele só é aprovado, aceito como remédio para uma determinada doença, um determinado sintoma, se for provado, se for verificado que ele realmente funciona para aquele sintoma, né? Então eu não posso dizer que um determinado remédio ele serve para uma doença, sei lá, para dor de cabeça, se não há comprovação científica, se não há verificação, né? Se não existe nenhuma experiência ou experimentação que sustente essa afirmação, tá? Por isso a ciência ela é tão complexa, né? Porque ela exige uma série de pilares e fundamentos que outros conhecimentos basicamente não possuem, né? Daí a importância de se entender como o conhecimento científico ele é produzido. Então, como eu falei, dentro dessa lógica, de novo, né, cada ciência ela tem um método próprio, tá? Por exemplo, eu não tenho como usar o método da física para estudar a história. É muito difícil, são duas coisas muito diferentes, né? São objetos de estudo muito diferentes, enquanto a física vai tentar entender o funcionamento, né? As leis da natureza, essas coisas. A história ela vai se voltar para o ser humano, né? E a sua ação no tempo. Então, são duas coisas diferentes que requerem métodos diferentes de estudo, né? Não dá para usar o mesmo método na história ou usar o método da história na física. Fica bem complicado. E isso vale para as demais ciências, né? Mas a maior parte delas, né, se fundamenta nessa lógica de produzir um conhecimento racional, um conhecimento fundamentado, um conhecimento que é inteligível, né, um conhecimento que possa ser verificável, né, e aí as diversas formas de verificação que existem. E aí a gente coloca aqui, né, uma diferença muito clara entre o pensamento ou o conhecimento científico e o conhecimento não científico. O conhecimento científico, pessoal, ele obrigatoriamente ele passa, né, por todas essa fundamentação, por todas essas regras, né, toda essa metodologia para que ele possa ser considerado um conhecimento científico, um conhecimento seguro, né? Na ciência você não pode afirmar algo que não tenha sido verificado, que não passe por essa metodologia. O conhecimento não científico, né, por exemplo, o senso comum, ele não está preocupado com essas questões. O senso comum, o conhecimento popular, ele vai passando de geração em geração, simplesmente porque todo mundo fala, as pessoas acreditam e tudo bem. Na ciência não funciona assim, né? Para que o conhecimento científico ele possa ser aceito, ele precisa passar por uma série de regras e avaliações para que ele possa ser aceito, tá? Então, olha só, aqui geralmente até acontece muito uma certa confusão, né? Por exemplo, quando se fala de ciência, né? Os cientistas eles produzem conhecimento a toda hora sobre diversas coisas, né? E aí entra aquela discussão que acontece muito, né? Mas esse conhecimento é apenas uma teoria.
E, na verdade, pessoal, quando a gente está falando de conhecimento científico, né, a teoria ela é uma coisa extremamente bem fundamentada. Uma teoria não é só uma teoria como se ela não tivesse sido provada ou como se ela não tivesse nenhuma evidência. Ela parte, na verdade, de um conjunto de evidências, um conjunto de comprovações que, em seu todo, levam à compreensão daquela teoria, que levam a sugerir aquela teoria. Então, quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de Big Bang, são teorias científicas? São, mas elas possuem uma fundamentação, elas não surgiram do nada, né? Elas não simplesmente, o Darwin, né, um dos grandes pensadores aí, desenvolvedores do evolucionismo, ele não estava na casa dele tomando chá quando ele imaginou, não, vou inventar aqui uma teoria. Não é assim que a coisa funciona. É necessário uma série de estudos, encontrar evidências que possam sustentar essa explicação. A teoria ela é uma explicação da natureza ou de um determinado fenômeno. Só que para essa explicação poder se fundamentar e ser aceita pela comunidade científica, ela precisa de evidências, ela precisa de coisas que mostrem que ela é possível, que aquela coisa ela pode ter acontecido daquele jeito, ela pode ser pensada daquela forma, né? Então, as hipóteses que são desenvolvidas pelos cientistas, elas são o ponto de partida, né? É aí a grande confusão. Uma hipótese, pessoal, é uma possível explicação, que muitas vezes pode acontecer com evidência ou sem evidência, né? Quando a gente vê uma coisa acontecendo, você pode ali imaginar uma explicação para aquilo, e isso é apenas uma hipótese. E aí quando a gente fala de hipótese, realmente ela não necessariamente precisa de uma comprovação naquela situação. Mas quando a gente fala de teoria, aí sim, a teoria científica ela necessariamente se fundamenta em um conjunto de evidências que fundamentam essa explicação, né? Enfim, sistemática, que é a teoria. Então, necessariamente, quando a gente fala de teoria, a gente está falando de evidências e comprovações. A teoria do Big Bang ou a teoria do evolucionismo, né, são as teorias mais conhecidas, elas se fundamentam muito bem nesses pilares, de tal forma que já estão, né, já são aceitos pela comunidade científica há bastante tempo, e até agora nenhuma evidência, né, ou teoria foi, vamos dizer assim, né, mais capaz, vamos usar assim de certa forma, entre aspas aqui, de explicar, né, esses fenômenos de outra forma. Então, se a gente vê, tanto o evolucionismo como no caso do Big Bang, são teorias que são muito bem fundamentadas e por isso ainda estão, né, em uso até os dias de hoje, né? Mas é claro que se novas evidências surgem, que podem sugerir uma nova explicação, uma nova forma de pensar, é claro que a ciência também ela vai investigar. E aí, quem sabe, né, essa teoria ela possa ser repensada, reformulada, e assim o conhecimento científico ele vai avançando. E aí é justamente essa questão que eu entro aqui agora, né? O conhecimento científico ele é um conhecimento definitivo, pronto e acabado? Ou ele é um conhecimento em construção, né? E aí é aqui que a gente chega, né? A ciência, pessoal, ela é um eterno construir, né? Olha aí o link aí, né? Então, todas as ciências, a química, a biologia, a história, a geografia, elas estão em um processo contínuo de construção. Nesse exato momento, diversos cientistas pelo mundo todo estão estudando várias coisas que ainda não foram vistas, coisas que já foram vistas e estão sendo revistas, e assim o conhecimento ele vai mudando. É por isso que às vezes você tem um conhecimento que era considerado de um jeito e daqui a algum tempo ele muda, ele é revisto, ele é repensado. Isso na história, isso na física, isso na química, né? Então, a todo momento há uma constante busca, né, de uma melhor explicação, de uma maior aproximação com a realidade, de uma maior precisão dos eventos, dos fenômenos naturais. Então, quer dizer, dizer que o conhecimento da ciência é um conhecimento definitivo, absoluto e acabado é uma forma extremamente errônea de se ver a ciência, né? A ciência, na verdade, ela é um processo em construção. Qualquer conhecimento científico, ele é questionável, contanto que ele parta dos mesmos fundamentos que ele foi produzido, né? Contanto que ele parta do conhecimento científico, contanto que ele se baseie no método científico, né? Não dá para eu inventar um novo método ou inventar uma nova ciência para tentar provar uma coisa que eu acredito, né? É preciso
na verdade, obedecer a esses métodos, né, que são métodos já reconhecidos, métodos considerados, né, os mais seguros, né, para se chegar a um determinado conhecimento. Então, a ciência ela é um constante processo de construção de conhecimento. Tá? Aqui eu coloquei um esqueminha que mostra mais ou menos como é que acontece, né, todo o processo de produção do método científico. Então, geralmente tudo surge com uma pergunta, né? A gente vive a nossa vida e a gente vê coisas acontecendo, e aí surgem perguntas, né? Questões que a gente faz, né, em relação ao mundo que nos cerca. A partir dessa pergunta é que a gente vai começar a observar um determinado objeto. O objeto que eu falo aqui não é um objeto físico necessariamente, tá, pessoal? É o objeto do estudo, o objeto do conhecimento. E pode ser um fenômeno, pode ser um animal, pode ser um elemento químico, enfim, né? Pode ser qualquer coisa que a ciência eventualmente venha a estudar. Então, a partir dessa pergunta, a gente começa a observar esse determinado objeto e é a partir daí que a gente começa a querer entender sobre esse objeto. E aí a gente começa a pesquisar, né? A gente vai ler tudo que foi produzido, ou pelo menos uma parte, né, do que foi produzido, já que não dá para ler tudo. Então a gente vai começar a pesquisar, tentar entender o que outros autores, o que outros cientistas pensaram e escreveram sobre esse determinado objeto, sobre esse determinado fenômeno, sei lá, coisa. Né? Então a bibliografia ela é justamente esse processo de leitura, né, daquilo que já foi produzido sobre esse determinado objeto. E é importante destacar, pessoal, que considerando que existem tantos pesquisadores no mundo, é difícil, né, objetos que sejam completamente novos. Claro que existem, né, mas geralmente você tem sim alguma coisa já escrita sobre aquilo que se busca. Depois, o pesquisador, o cientista, ele vai coletar materiais, né? Ele vai coletar o material para poder entender, para poder estudar aquele objeto. Se for um fenômeno físico, se for um fenômeno químico, ele vai coletar esse material, vai tentar ali, né, juntar todas as peças desse quebra-cabeça para poder começar a trabalhar em cima disso. Se for no caso da história, né? Vou usar o exemplo da história, que é o exemplo aqui que a gente vai começar a pensar, né? Então, se eu for pensar na história, a gente começa a pesquisar as fontes, né? As fontes históricas. A gente vai falar bastante sobre fontes históricas. Então, começo a catalogar jornais, fotografias, ou vou atrás de pessoas para serem entrevistadas, sei lá, e aí eu vou juntando esse material que vai ser analisado por mim, né? E aí eu parto para poder analisar esse material. Depois de coletar esse material, eu vou analisar ele. No meu caso da história, a gente analisa, né? A gente faz toda uma crítica documental para poder entender que documento é aquele, quando ele foi produzido, quem fez, por que fez, enfim, qual era o contexto que ele foi feito, N fatores. No caso de outras ciências, como, sei lá, a medicina, né? O cara vai lá experimentar, né? Fazer o experimento. Se for na farmácia, né? O cara vai fazer ali as misturas das substâncias para ver como é que elas reagem, como é que ela reage no corpo, sei lá, primeiro do ratinho, né? Aí vai aumentando até chegar no ser humano. Então é a partir daí que vão surgir os experimentos. Tá? Depois de todo esse processo de análise, experimento e tudo mais, o cientista ele vai o quê? Ele vai publicar o resultado, né? O resultado desse trabalho. E aí ele vai publicar esse resultado, né, dentro da comunidade científica da qual ele faz parte. No caso, se for um historiador, ele vai publicar, né, para que outros historiadores e outras pessoas possam ler esse trabalho, ver, criticar, analisar esse trabalho, ver como ele trabalhou, ver se ele seguiu de fato o processo metodológico, né, ver os resultados que ele chegou, trazer novas questões, que isso é uma coisa muito importante de destacar. Ninguém consegue produzir um conhecimento absoluto de tudo, né? Sempre um conhecimento ele traz novas questões e muitas questões ficam em branco. Então essa publicação é para que outras pessoas leiam, para que outras pessoas vejam esse trabalho e reflitam também sobre ele, né? E aí, depois disso tudo, ele vai passar por um processo de validação, né, pela comunidade científica. E aí a comunidade científica, dentro desse processo de crítica, de análise, vai avaliar se aquele trabalho dele ele obedeceu ao método, se ele é válido, se ele realmente tem embasamento, se ele é fundamentado ou se não, se ele precisa ser repensado, se ele não tem embasamento, se ele não pode ser considerado um método científico. Então, esse processo aqui todinho é o processo que se leva, né,
isso aqui, pessoal, de maneira simplificada, né? Tá? Que o conhecimento científico ele leva, né, para que ele possa chegar de fato, né, a ser aceito como conhecimento científico. Então, por exemplo, quando você pega o seu livro de história, aí o seu livrinho de história do 6º ano, esse conhecimento todinho que está aí produzido aí foram historiadores do mundo inteiro que estudaram, que pensaram, que refletiram, que avaliaram, que analisaram fontes e que foram, né, claro, validados por toda a comunidade de historiadores e são considerados e é considerado um conhecimento válido. Então esse livro aí que vocês têm, o escritor ele não inventou essas coisas do nada, tá? Isso aí tudo é fruto de um longo processo de estudo, né, e pesquisa histórica, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Só para a gente poder ter uma ideia do que é ciência, né, de como é que isso tudo funciona. Na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre o caso da história, como é que a história surgiu, o que é a história, como é que isso vai funcionar, né? É muito importante a gente destacar, e eu faço questão de destacar isso aqui, né, principalmente num período em que a gente está vendo cada vez mais surgindo, né, de certa forma, movimentos negacionistas da ciência, né, da história, sei lá, movimento anti-vacina, terraplanismo e não sei o que mais, que são pensamentos, né, que se fundamentam em um conhecimento totalmente não científico, né, anticientífico muitas vezes, né, e aí a gente precisa repensar e realmente entender o que é a ciência para que a gente possa, né, realmente se fundamentar em conhecimentos válidos, conhecimentos científicos, tá bom? Então, pessoal, é isso, e aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, tchau, até a próxima!